Tudo bem? Bom, para quem não me conhece, meu nome é Jaqueline, podem me chamar de Jaque. Eu estou participando da escola, acho que agora desde o começo do ano, e estou aqui para falar sobre patrimônio. Tudo E bem, aí, Al? tudo jóia? Estou Tá dando aqui pra... falando, tá tá dando... dando para ouvir. Tá, legal. Estou aqui falando que eu tô velha já, porque eu não sei fazer isso daqui. Aí me falaram, você consegue botar o Álvaro aí na conversa. Não, é que eu tinha esquecido o fone, aí você já tinha me chamado para entrar no vídeo, só que eu fui pegar o fone. Aí eu dei uma Ah, escapadinha ótimo. Não, eu antes de tô achando aceitar. aqui. Vou te confessar uma coisa, vou confessar aos Hum, que eu não conheço. Eu sou uma jovem 30. Eu fiz hum, 30 anos ano passado e acho que eu tô saindo da crise dos 30 agora. Então eu tô me sentindo aquela velha uhum. que não sabe das coisas, mas que sabe mais ou menos. Enfim, estamos aqui. Maravilha. Álvaro, obrigada. Tá tudo bem por aí? Tirando tudo, tá tudo bem. Ah, pois bem, é verdade. Mas obrigada pelo convite. Perdão, pelo convite não, né? Por aceitar o convite. Obrigado por disponibilizar seu tempo. E eu acho que vai ser uma conversa bem bacana. Tomara. Viu, Jaque? Ah, Eu legal. queria agradecer o teu convite e o da Cris, né? E eu acho muito legal poder voltar ao galpão dessa forma virtual, que agora o galpão não é mais aquele galpão maravilhoso da crise aí em Presidente, mas acho que é um lugar mais amplo. E tem esse lado bacana, né? Se a gente pode falar bacana nesse momento. Hoje eu estava fazendo aqui as contas, no 91º dia que a gente está em casa, isolados, cumprindo o distanciamento social tão necessário para o enfrentamento da crise. E, infelizmente, as notícias não são as melhores e eu também tenho seguido, até muito em razão da minha amizade com a Cris, fico preocupado com o presidente Prudente. Sim. Infelizmente, os nossos governantes, agora são todos, eles rumam para nos levam para o precipício. Parece aquela lenda do flautista mágico que ia tocando a flauta, levando todos os ratos da cidade. Então hoje nós somos os ratos e estamos indo em direção ao precipício. Espero que isso não se confirme. Infelizmente, eu acho que daqui a 15 dias vai ter alguma reconsideração, porque com essa abertura iniciada, acho que os casos vão explodir. E, e eu acho que a gente vai ter que rever de uma forma emergencial, senão a gente vai para esse precipício todo mundo junto. Tem um lance, né, já que me parece legal, aí eu vou passar a palavra para você, desculpa me estender, esse À vontade, por favor. agradecimento tenebroso, como se diz, porque eu acho que eu fiz umas previsões que não são tão legais, mas tem uma coisa legal, né, que é esse distanciamento, de certa forma, tem nos aproximado, ele tem gerado encontros ou aproximações inesperadas, porque cada um está no seu lugar, mas aí por meio das mídias e dos instrumentos que a gente tem à mão agora, a gente está fazendo conversas com outros lugares do mundo, com outros lugares do Brasil, entre nós, entre todos. Então, me parece que são perspectivas novas. A gente lá na Escola da Cidade, por exemplo, a gente vai começar agora no nosso curso de pós-graduação, de forma remota, o módulo do Uruguai, ou seja, a gente vai estudar o Uruguai. Se fosse um sistema presencial, como sempre foi, a gente convidaria 3 arquitetos do Uruguai, pagaria passagem, eles iriam para São Paulo, ficariam com a gente, é ótimo, é uma maravilha, esse contato dos estudantes com arquitetos de outros países. Uhum. Só que a gente descobriu uma coisa maravilhosa. Com a forma remota, a gente vai ter todos os professores do Uruguai.
Então não é Legal. mais um professor, a gente fechou o curso, começa agora segunda-feira. Então durante 8 semanas a gente vai ter 2 aulas por semana e vai receber 16 uruguaios. Vai ser tudo em espanhol. Então, agora, hoje mesmo a gente fez uma reunião com o Chile, com o Sebastián Irarazábal e o Pablo Talu, que também estamos montando remotamente o módulo Chile. Explicamos para eles hoje como a gente fez com o Uruguai e dissemos que queremos todos os professores chilenos. E aí hoje com o Sebastián a gente já estava até pensando em chamar um especialista que mora na Inglaterra. Então vai ser chileno, inglês. Então são perspectivas que são lindas, que a forma de fazer a escola morar dentro de nós, e é dentro de nós mesmo, é dentro de cada um de nós, ela também possibilita essa expansão. Em vez de ser um isolamento no sentido mais físico da palavra, acabou virando uma expansão. Me lembra um conto do Jack London, o Andarilhos das Estrelas, que é a história de um prisioneiro que ele desenvolve uma capacidade de sair do próprio corpo e navegar pelo mundo. E que mundo? Todo mundo. Então ele nunca esteve preso. Na sua mente, na sua imaginação, ele esteve o tempo todo que esteve preso, ele esteve livre e navegou no mundo inteiro. Obviamente, um conto do início do século XX. É muito bonito imaginar essas relações possíveis. E o fato de estar aqui hoje, eu com você, é muito legal. Desculpa ter me Nossa, estendido. imagina, acho que isso é ótimo. E até pegando um gancho na sua fala, eu vi que entrou aqui a Carol Afonso. Ela vai ser uma das nossas convidadas, vai ser do legal. dia 26. E é Olá, muito bacana. Carol. A Carol, ela me deu aula numa pós que eu fiz em Curitiba. E eu estava comentando isso com a Cris. Falei, nossa, Cris, eu conversei com uma professora, da Federal de São Paulo, que ela é super bacana, a Manuela Rufinoni. Conversei com a Carol vai entrar. Conversei com uma colega de Bauru, que também vai entrar a falar de patrimônio industrial. E daí a Cris me chamou a atenção por uma coisa que eu não tinha percebido até então, que foi o mesmo que você comentou, do quanto as nossas fronteiras se expandiram, né? A gente pode ir, o além está mais próximo, eu diria. E Sim. Isso é muito gostoso. Eu fiquei impressionada, assim, com o quanto a gente está distante, mas essa situação nos aproximou também. Tem uma coisa, né, Jaque, quando começou o isolamento, teve uma propaganda, a gente, sei lá, você fica conectado com a TV para saber, porque você queria que acabasse na semana seguinte, né, o lance, como se diz. A gente viu que agora vai acabar no ano que vem, se acabar, ou antes que acabem com a gente. Mas aí, na primeira semana, tem já 9 semanas, teve uma propaganda da Ambev. Eu chorei, porque era tipo assim, nunca estivemos tão juntos, tão distantes. Aí comecei a chorar, falei, pô, chorar em propaganda de cerveja? Eu tô até tomando uma cervejinha aqui, mas outra coisa. Para a próxima eu preciso pegar alguma coisa, porque eu tô aqui, é o Léo. Eu já tava comemorando o Dia dos Namorados. Aí Maravilha, pois é. Eita, Laia, verdade. O meu marido tá lá lavando a louça, é o presente dele. Já fiz isso também, já lavei os cobertores, arrumei a cama das crianças. Que aqui. Delícia. Mas vamos lá, Álvaro, Jaque. que legal, que legal. Bom, eu falei da Carol e nem dei oi para ela. Carol, oi, tudo bem? A Cris entrou, oi, gente. Pois bem, tô aqui. Vamos lá. O que eu queria conversar com você, Álvaro, e acho que com todos, né, que estão aqui participando, sobre patrimônio, que é algo que eu venho curiando, vou dizer assim, há algum tempo. Eu estou pesquisando sobre e gosto muito de patrimônio industrial, mas eu tenho uma memória que é muito marcante. Quando eu vi patrimônio pela primeira vez na faculdade, que isso acho que foi no ano de 2010, se eu não me engano,
eu percebia o patrimônio, ou eu tinha uma visão do patrimônio como se fosse algo extremamente restrito, algo extremamente cheio de regras e algo que se limitasse a um edifício antigo que tem que ficar por ali, que a gente tem que guardar ele. E o porquê eu não sabia. E eu pesquisando ao longo desse tempo, né, vi o patrimônio como algo muito além do que regras, além do que instituições, além do que a gente se limita a conhecer, né, a princípio. E eu enxerguei o patrimônio como memória e como identidade. E partindo disso, eu prestei atenção no patrimônio de Prudente. Prudente tem pouco mais de 100 anos, tem 103 anos, e aqui é pouco valorizado, extremamente. E pensando nesse sentido do patrimônio relacionado à nossa identidade, à nossa memória, o quanto as edificações fazem parte do que a gente vivenciou, né, e de como a gente se constrói, falando da valorização do patrimônio, da intervenção que é feita no patrimônio, né, em alguns momentos, de que forma, no aspecto cultural, você enxerga isso? Por que é importante a gente valorizar e intervir nos patrimônios edificados da cidade? Me diga, por favor. Então, Jaque, oi, Cris. Depois vamos ver se foi ótimo. Então, Jaque, é o seguinte. Primeiro você fala de uma coisa que eu também sempre tive esse receio, um certo olhar assim desconfiado em relação ao patrimônio. Talvez a gente esteja falando de uma forma mais historicista ou quase italiana de olhar para o patrimônio, onde você é tudo intocável, porque de fato tem que ser intocável, ou não. A gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho. Tem uma coisa até interessante, eu me lembro que em 2003 me ligou um italiano lá no escritório, aí começou a falar em italiano, né? Me la cavo bene, però non tanto bene così. E aí, então, Álvaro, eu quero fazer um convite, e eu fui aceitando, beleza, você pode vir aqui para Sicília? Claro, quem não quer ir para Sicília? Maravilha. Aí eu fui aceitando, e ele, então, é assim, assado, não sei o quê. Eu não entendi nada, na verdade. Era para chegar com o projeto pronto lá na Sicília, e, de fato, todos meus colegas chegaram com o projeto pronto, alemães, americanos, franceses, italianos, e eles ficaram uma semana passeando na Sicília. E eu cheguei lá, ele falou, Álvaro, e teu projeto, tá pronto? Oi. Eu falei, não, mas não era para fazer o projeto agora, não, era para só apresentar o projeto, era um convite para conhecer a Sicília. Eu falei, nossa, eu não fiz o projeto. Aí eles me deram dois estudantes italianos, me deram, né? E falaram, esse ragazzo, essa ragazza vão ajudar você, então. O lugar de trabalho esse aqui era maravilhoso, era um castelo do século XI, numa cidade de 14 mil habitantes na Sicília. E eu fiquei lá uma semana, enquanto todo mundo passeava, ia para Palermo, ia ver o vulcão, ia comer. Eu fiquei uma semana trabalhando com os meninos, foi incrível, mas foi incrível. Trabalhar no castelo. E fizemos um projeto para essa cidade, e o último dia desse encontro era a apresentação dos projetos. E o nosso projeto era o único que alterava e que promovia, porque era uma cidade, Sicília tem uma topografia vulcânica, então como toda ilha de origem geologicamente dizendo, vulcânica, tem uma topografia bem radical, então uma relação com o mar. A gente estava numa cidade que estava a alguns quilômetros do mar, mas do centro, da praça central, você olhava o mar. E tinha um desnível razoável, a Cidade Nova ocupava a porção baixa desse lugar, a cidade histórica estava nesse ponto mais alto, nesse promontório. E o que a gente fez foi tinha um terreno vazio do lado do castelo, a gente fez um projeto que se chamava
o Castello Espelhado, o Castello Specchiato, que era reproduzir exatamente a dimensão do pátio do castelo que a gente estava, que tinha uma certa dimensão, mas que cabia nesse lugar, e a gente um dia saiu no pátio e olhamos para o céu azul, de inverno, era inverno. Aí eu falei, tá vendo? Desse pátio você olha o céu, mas você não olha a cidade, você tem um castelo em volta, perfeito, um quadrado perfeito. E a gente reproduziu exatamente esse pátio, mas mergulhando na topografia, fazendo uma rampa que ligava a cidade alta, que é o centro histórico, com a cidade baixa, que era o bairro mais popular, mais pobre, e dentro desse lugar uma rampa que se desenvolvia em lances que cercavam esse pátio interno, era um museu da cidade, um museu de tudo isso. O nosso projeto foi o único que fez uma proposta que tinha um caráter histórico, por que não dizer assim, e ao mesmo tempo, olhando para frente, todos os europeus, todos os italianos pegaram uma casinha dessa cidade, faziam uma intervenção, não podia tocar em nada, não podia mexer em nada. O nosso projeto foi o único que se sobressaiu no conjunto da obra. Veio o prefeito falar com a gente, vamos fazer esse projeto. Você está louco, prefeito, porque tem que fazer era uma obra de engenharia razoável. Mas, enfim, então sempre a gente tem esse receio. E em relação à pergunta que você me faz, por que olhar para o patrimônio e por que nos dedicar o nosso olhar ao patrimônio, eu acho que o desafio, né, se a gente diz que a arquitetura do século XXI não é mais uma arquitetura do indivíduo, mas uma arquitetura do coletivo, uma arquitetura de todos nós. Outro dia, aí em Presidente Prudente, conversei com a Cris, falei até com a Cris que a arquitetura do século XXI deveria ser também a boa arquitetura do século XX é assim, ela é projetada na primeira pessoa do plural, nós. A arquitetura do século XXI é cada vez mais coletiva, não tem nada a ver com os nomes e com as personalidades, os indivíduos, mas me parece que também o desafio da arquitetura do século XXI será opinar sobre tudo aquilo que existe, ou seja, em 10 mil anos de civilização, como a gente conhece, remontando, olhando para trás, e essa história mais recente, desde a primeira cidade, e a cidade, a grande invenção da humanidade, a gente foi construindo, então eu sempre costumo provocar os estudantes lá na USP e na Escola da Cidade o seguinte: tanto será melhor o mundo o dia que os arquitetos não conversarem mais sobre o que construir, mas o que não construir e o que retirar do que foi construído. Que me parece que desconstruir as coisas pode ser tão interessante quanto propor construir novas coisas. Nesse sentido que eu estou falando, opinar sobre o que existe. Vamos lembrar aqui o que nos ensina o professor Paulo, e um dos maiores arquitetos vivos, o Paulo Mendes da Rocha, que a arquitetura deve necessariamente amparar a imprevisibilidade da vida. A arquitetura tem que ser entendida como a base, como o suporte da vida. E pode servir a vida em diferentes tempos. Então, uma mesma arquitetura que serviu para alguma coisa num determinado tempo, ela vai servir para a mesma vida em outro tempo. Que tempo? O tempo em que a gente vive, porque a arquitetura ela vive muito mais do que os seres humanos, certo? Então, eu acho muito interessante, quem defende isso, por exemplo, é o Carlos Alberto Maciel, arquiteto de Minas Gerais, dos arquitetos associados, e não é exatamente dessa forma que ele fala, eu vou falar da forma que eu leio o Carlos Alberto. Mas a arquitetura é muito melhor quando ela é resumida à infraestrutura. Se você pensa que todo momento que você está projetando, a arquitetura é só infraestrutura, a arquitetura é uma base genérica que admite todos os arranjos inesperados ou os arranjos que ainda não existem. Então, nesse sentido, eu acho bonito olhar para trás, para tudo aquilo que foi feito.
Aí eu paro e falo uma outra coisa que aí eu defendo. A arquitetura, já que é a construção do mundo que não, de um mundo que ainda não existe. Quando a gente projeta, a gente está imaginando algo que ainda não existe, a partir de tudo que se sabe. E quando a gente fala a partir de tudo que se sabe, é a partir de tudo que existe. Então tem uma coisa que é bonita, que é quase que não é contraditório, não é um paradoxo, mas é assim, ao projetarmos, a gente tem que imaginar algo que nunca ainda foi, a partir de tudo que já foi, o que é. E aí, né, eu vou até fazer uma citação aqui, eu estou lendo um livro bacana agora, do Siddhartha Ribeiro, sobre os sonhos, né? O Siddhartha, lá quando ele está fazendo uma espécie, no começo do livro, ele está fazendo uma espécie ele está resumindo 1 milhão de anos em algumas páginas, contando um pouco a história da humanidade. Ele fala uma coisa bonita, que em contraste com os outros animais, nós, os homens, nós temos a enorme capacidade de simular futuros possíveis, com base em memórias do passado, né? Então, isso eu achei super legal quando eu li isso, anotei, registrei, risquei o livro, porque tem um pouco a ver com essa afirmação que eu fiz anteriormente, de que a arquitetura é a construção de um mundo que não existe ainda a partir de tudo que se sabe, né? Então, nesse sentido, é lindo imaginar o desafio que é projetar sobre algo que já existe, né? Pois a gente parte de uma coisa que é concreta, ou seja, algo construído, para dissolver completamente todas as certezas que esse algo construído nos oferta. Então, voltando ao começo da resposta, eis o desafio da arquitetura nesse século. Olhar para a cidade que nós construímos, com todas as suas maravilhas e todas as suas mazelas, e saber reconhecer nessa cidade, em todas as suas maravilhas e mazelas, claro que nas mazelas é muito mais fácil reconhecer isso que eu vou dizer. Tudo aquilo que o Ítalo Calvino, no Cidades Invisíveis, chama de inferno. E conseguir identificar, né, exatamente esse inferno para poder abrir clareiras. Quando a gente fala abrir clareiras, até remover coisas que não interessam, transformar coisas que já existem em coisas mais interessantes, porque não tem sentido, não existe mais energia, não existe mais. Não dá para imaginar que é inesgotável, o mundo é finito, que toda hora você vai construir mais, construir mais, construir mais, e abandonando e deixando, e em italiano é lindo, lasciando tudo aquilo que existe para trás, como fosse um rastro de destruição, porque, né, a história das nossas cidades, infelizmente, quando a gente diz cidades, das cidades brasileiras, das 5.900 cidades, 5.600 cidades, 5.000, quase 6.000 cidades brasileiras, é uma história terrível, porque é uma história de destruição. Você vai construindo, vai se afastando, vai abandonando os centros, abandonando as infraestruturas que serviram já à vida urbana. Por exemplo, no caso do Presidente Prudente, a estação, aquele lugar incrível que tem ali no centro da cidade, aquele pátio de ferroviário, os galpões, sim, etc. Então, infelizmente, as nossas cidades são um pouco imagem de uma visão terrível do mundo, que você pode ir destruindo as coisas, abandonando as coisas para fazer coisas novas, coisas novas, coisas novas, coisas novas, e tudo aquilo que já existe, tudo aquilo que poderia ter um novo sentido e abrigar essa imprevisão, que a gente não sabia exatamente aonde estaríamos nesse momento, etc. Então, eu acho que esse é o desafio. Projetar vai ser o desafio de todos nós, arquitetos. A gente vai ter que projetar sobre o que existe.
Se a gente está chamando sobre o que existe de patrimônio, ou seja, aquilo que é reconhecido por todos, ou não, é exatamente, a gente pode entender que aquilo que existe é tudo que existe. Até aquilo que não é tombado, não tem valor, etc. Aí tem uma coisa interessante, Jaque, que eu acho que aqui o rio se divide. Ele se divide de que forma? A gente pode imaginar que intervir em algo que existe é algo que é submisso, tem a ver com aquele medo que você comentou inicial, é algo que é submisso ou que considera em demasia o que existe, as informações anteriores. Então, ou a intervenção, ela pode alterar profundamente, ela pode desejar que aquilo que existe seja realmente inserido na vida cotidiana de outra forma. E aqui eu faço um parêntese, porque eu falei considerar e desejar. Eu acho isso lindo. No livro Desejo, Paixão e Ação, na Ética de Spinoza, lá no comecinho do livro, ela está falando de desejo na filosofia do Spinoza, a Chauí, a Marilena Chauí, vai falar, ela discorre um pouco sobre a origem da palavra desejo. E é muito bonito, porque a palavra desejo vem do latim desiderare, desidero, que tem a mesma origem da palavra considerar, porque ambas usam a palavra sidus, que é no plural, o plural de sidus em latim é sidera, da onde em português veio sideral, que são os conjuntos das estrelas. Então, quando você falava considerar, você admitia a influência das estrelas na tua vida. Considere, com o céu, com as estrelas. E desiderar era negar a influência das estrelas na tua vida, era transformar a tua realidade. Porque quando você fala, eu estou condenado, por quê? Porque o sol está ali, porque eu li na Bíblia. Não, eu não estou falando de Bíblia. Eu li em algum lugar, mas é mais ou menos isso. Antes não tinha Bíblia aí, né? Mas, enfim, a gente ou está submisso às condições, à realidade, ou a gente não aceita e quer transformar. Isso é o desejo. Essa é a origem da palavra desejo, para Marilena Chauí. Mas deve ser, na verdade, a palavra... É muito lindo pensar isso. Mas voltando àqueles caminhos possíveis, quando o rio se dividiu, né? Considerar e respeitar, desejar e alterar significativamente. Eu acho que ambos caminhos são válidos. Ambos caminhos são válidos, ambos caminhos sugerem projetos que podem ser muito lindos, muito ricos, etc. Eu, pessoalmente, já que me filio mais a essa deriva do rio para desejar, alterar, sabe? Né? E aí eu quero entrar nessa questão identitária que você puxou na tua pergunta. Por exemplo, em relação a esses aspectos culturais ou de identidade que você faz a sua pergunta, a gente podemos pensar em Presidente Prudente na ferrovia, mas, por exemplo, se a gente pega o exemplo paradigmático do Sesc Pompeia, tinha ali o quê? Né? Tinha ali uma fábrica, uma estrutura fabril, uma fábrica de barris, que deveria ter um enorme valor simbólico para quem morava ali na Vila Romana, que deveria ter um enorme valor simbólico para os operários que trabalhavam ali, que provavelmente moravam muito proximamente, né? Não dá para imaginar que no início do século XIX o cara trabalhava na fábrica da Pompeia e morava em Santo Amaro. Ele ia demorar um dia para chegar na fábrica e outro dia para voltar. Então, provavelmente, a fábrica tinha um enorme valor simbólico para o bairro, certo? E devia ter um enorme valor simbólico para os arquitetos que conheciam aquela estrutura, que tinha a famosa estrutura
um sistema estrutural de concreto, Rabinique, eu já devo estar falando errado, por causa da cerveja. Mas, enfim, as vigas que separam a tração da compressão... Ebenique. Ebenique, é um nome alemão. É lindo, né? A tração está separada da compressão, existem os montantes, uma espécie de treliça de concreto maravilhosa, etc. Então, vários arquitetos deveriam valorizar esse negócio de uma forma incrível, porque eles conheciam o valor daquela construção. Quem? Os moradores da Vila Romana e os arquitetos mais enciclopédicos, vamos dizer assim, da cidade de São Paulo. E aí, com certeza, para a cidade não tinha nenhum valor aquele prédio. Quando eu digo cidade, eu digo todos nós. Todos nós. E aí, voltando à imprevisibilidade da vida. Não sei o que aconteceu, por alguma razão, o barril feito lá, não devia ser China, no Panamá, o barril feito sei lá onde, era mais barato que o barril feito aqui, e o negócio deu tudo errado, todo mundo deu para trás, se estrumbicou, o negócio faliu, a família voltou para a Itália, será o que aconteceu? E a fábrica começou a virar uma ruína. Então, isso é a imprevisibilidade da vida. E aí, o que você faz agora com aquele negócio todo, né? E aí entra agora entra o arquiteto. Entra o arquiteto ali na Bo, que consegue convencer o Sesc que ia demolir aquela fábrica para fazer uma unidade de concreto, fala, não, é muito interessante, o Ebenique, veja bem, acho que não tem muitos exemplos assim, vamos preservar isso. E ela faz um lindo projeto que todos nós conhecemos, que é basicamente construir o construído, destruir aquilo que não interessa, alterar relações espaciais. Ela desejou, ela não considerou, né? Ela muda os revestimentos, ela altera as transparências, ela revela o escondido, ela apaga o conhecido, o ordinário, ela oculta o ordinário. Ela transforma completamente a arquitetura original, mantendo, de certa forma, tudo aquilo que estava lá, né? Então, hoje, sem dúvida, eu diria assim, sem medo de errar, a antiga fábrica de barris da Vila Romana, hoje, tem um valor para todo mundo, muito maior do que tinha para aquele grupo identitário que falava, nossa, essa fábrica é muito importante para a minha vida, é muito importante para o meu bairro. Hoje, aquela fábrica é muito, talvez, o cara que tinha essa relação mais dessa forma, mais identitária, talvez ele nem goste do Sesc Pompeia. Mas, e aí eu vou dizer outra coisa. Talvez o arquiteto que considerasse muito, vamos dizer que não fosse ali na Boa. Aí o Sesc falava, realmente, o Ebenique é importante, mas vamos chamar outro arquiteto porque essa italiana aí vai propor umas loucuras, e a gente não vai bancar as loucuras dessa italiana. Ainda bem que o Sesc bancou as maravilhosas ideias ali na Boa. Mas imagina se não tivesse sido ali, não tivesse sido outro arquiteto que respeitasse, que considerasse, que não mexesse em nada, que... Quando a gente fala alterar, para mim, aquele teatro, a biblioteca, que é aquela construção no meio daquele pavilhão, o Rio São Francisco, enfim, é uma maravilha o projeto da Lina, todo mundo conhece. Imagina se fosse outro arquiteto, talvez hoje a fábrica estivesse em ruínas, novamente, porque ela não ia ter alterado, ela não teria simbolicamente se transformado para nova vida. Que vida? As nossas vidas. Então, me parece que se a gente amplia, né, esse campo de possibilidade, e o patrimônio pode vir a ser algo que ele não é, ou seja, que ele não era, né, o que ele não é, perdão, porque aí eu vou dizer outra coisa. Quando a gente considera demais, aquilo pode virar uma âncora, pode virar um peso, uma fundação, que nos leva para trás. E eu estou usando o exemplo do Sesc para dizer de outra coisa, dizer de um vento, algo que flutua. E quando a gente fala vento, é uma força,
é um vetor que vem e que vai, e que se tem uma vela, empurra a gente para frente, certo? Então, eu acho que é isso. Eu acho que é um entendimento, o SESC, isso que a gente está falando, de entender o patrimônio como uma possibilidade de futuro, de um passado que pode nos aproximar do futuro por meio do presente, nos leva a um entendimento muito lindo da palavra identidade. Se você vai lá no WISE, identidade, a primeira definição de identidade, tem várias, é estado do que não muda, do que sempre fica igual. E eu acho que pensar em patrimônio, em termos arquitetônicos, é justamente o contrário. A possibilidade de, a partir desses valores, desses símbolos, de imagens, imaginar que tudo isso pode se adequar à nossa imprevisibilidade da nossa existência, e somente dessa forma é que a gente é capaz de conscientemente nos reconhecer e seguirmos juntos como grupo, sabe? Sim. Então, o patrimônio tem essa função fundamental. Ele nos leva para frente. É isso. Não sei se eu demorei muito para responder. Sim. Eu estou preocupado com o tempo. A gente tem 20 minutos. Não, mas eu acho que a gente já, falando tanto do aspecto cultural, a gente já entra no aspecto, na sua resposta, na questão do projeto em si também, de que forma intervir, né? Que foi que você comentou justamente da possibilidade dessas alterações. Sim. E é justamente isso que eu vejo, e eu estou numa linha de pesquisa no mestrado que a gente chama de arquitetura dialógica, é um método dialógico. E esse dialógico fala sobre o diálogo. E o que eu estou estudando é justamente o diálogo entre o novo e o antigo. De que forma, numa intervenção, esta intervenção contemporânea pode valorizar o antigo e ainda assim propor alterações. Porque a gente, e é isso que hoje me atrai muito, que a gente não precisa ficar limitado simplesmente àquilo que é o original necessariamente. Então eu tenho liberdade para agir de acordo com, existem vários autores, Brand, Hegel e Camilo Boiter, não sei quem, entendendo essas teorias, a gente pode agir, mas tem que saber como agir. Mas o que eu vejo no projeto da Lina, que você traz do SESC, é que se ela não tivesse reconhecido aquela edificação como valor, como algo que carregasse um valor, ela muito provavelmente poderia ter sido demolida. Que é o que eu vejo aqui em Prudente, por exemplo. As pessoas não reconhecem o mínimo de valor e várias edificações já foram demolidas. E na questão do projeto, entrando no projeto, né, já aproveitando e puxando esse gancho, de que forma essa intervenção pode valorizar a edificação? Se a gente for pegar num sentido prático, vocês, Grupo SP, você, Álvaro, como vocês julgam o projeto de intervenção? Então, você chegou lá, vou usar o anexo do Museu do Ouro que vocês fizeram em 2004. Eu acho lindo a narrativa do espaço entre, o espaço que está entre o novo e o antigo, e de que forma a gente visualiza esses tempos na obra, que como você comentou, a edificação ela passa por vários tempos. Sim. E é o palimpsesto, e isso é extraordinário, porque a gente vê um pouco da originalidade, a gente vê vários tempos nessa edificação. E todos os tempos são válidos, o nosso também. Então, como eu julgo e como eu ajo, que é exatamente o que a Isa está perguntando aqui, Isa Nardo, de que forma eu ajo quando eu vou intervir numa edificação? Sei. Legal. Já que a gente lá na nossa prática, a gente tem efetivamente a gente tem poucos exemplos, são mais concursos, acho que você falou do Museu do Ouro,
Tem outro que eu até posso falar um pouquinho também, que é o Teatro Castro Sim, Alves. por favor. E mais recentemente, a gente participou de não era o IFAM, era um... Será que era o IFAM? O Museu do Ouro foi o IFAM, foi o IFAM de Minas Gerais. Era um projeto aqui do DPH, eu acho, em São Paulo, que foi para a cidade de Bananal, que era Ah, um é o Sobrado de casarão. Valim. Isso. Aham. Eu posso falar um pouquinho desses três que eu acho legal. Mas eu queria só falar, Sim, voltando assim, que a gente está falando da história, etc. E tem as histórias, a história é tudo, né? Tudo que eu acho muito lindo quando o Paulo Mendes da Rocha, desculpa ficar falando do Paulo Mendes da Rocha, ele é grande professor e um grande pensador, um humanista, e ele é muito importante na nossa formação. Mas eu acho muito lindo quando o Paulo Mendes da Rocha fala da humanidade e o que é humanidade. Todos nós juntos, vivos agora. Então, eu claro que não é isso, e obviamente alguém aí mais inteligente vai dizer para mim que eu estou falando uma grande besteira, mas para mim a história é um segundo atrás, e é agora e é daqui a 2 minutos para frente, quando a gente acabar a live eu abrir uma cervejinha e um vinho. Mas uma coisa assim, já que a gente está... Vai acabar a pandemia daqui a algum tempo, espero que mais logo e rápido possível. E sabe o que a gente vai começar a projetar, no construir, no construído? Tem coisas que eu estou aqui locubrando, imaginando, né? Essa ansiedade do novo mundo. A cidade vai se transformar, porque, meu, os escritórios não são mais necessários. Os escritórios vão virar habitação. Então, projetar o patrimônio construído, quando a gente fala patrimônio, eu estou entendendo que você está falando do patrimônio histórico. Eu estou falando do patrimônio construído, que também é sim, histórico. claro. A gente vai ter que, de alguma forma, dizer algo sobre. A cidade, aquilo que a gente estava falando, de construir menos, talvez a gente vai ter que reconsiderar o que já foi construído. Boa parte do que foi construído para ser algo, e agora de forma imprevista, a história do mundo, a nossa história como parte desse mundo, nos pegou de surpresa, a gente vai ter que rever. A gente estava tranquilo, achando que tudo... Qual é a história que todos nós estamos acostumados a ouvir dos nossos avós ou dos pais? Que tudo isso que está em volta de você, inclusive o Sol, Marte, a Lua, foi feito para o homem, para o homem ser feliz, né? E os cientistas, delicadamente, há mais de 1000 anos, vêm dizendo que não é exatamente assim. Que nós vivemos apesar de tudo isso, nós resistimos apesar de tudo isso. Cultura é resistência, né? Uhum. Resistir à natureza é a formulação da humanidade. A constituição de uma certa cultura é a construção de uma resistência em relação à natureza para poder sobrevivermos. Depois, tudo bem, é muito chique cultura. É Leonardo da Vinci, mas cultura, há 10.000 anos atrás, era plantar trigo e fazer o pão. Mas tudo bem. Então, tem uma coisa que é muito bonita imaginar, que a gente existe apesar de... E apesar desse vírus, que é uma forma de... não é nenhuma forma de vida, alguma coisa que está entre a vida e a não vida, tão diminuta, a gente tem que repensar agora a nossa existência. Nada do que existe em torno de nós foi feito para nós mesmos. Nós transformamos o mundo para sobrevivermos, para resistirmos. Nós vamos ter que corrigir tudo isso que foi feito. Não é outro que vai corrigir. Claro que a gente pode criar uma expectativa. Alguns acreditam em deuses, outros acreditam que outras civilizações vão chegar aqui e arrumar a grande M, três pontinhos, que a gente fez nesses 10.000 anos. Porque quem destrói o mundo não é nem os deuses, não as outras civilizações que ainda não chegaram nos discos voadores, somos nós mesmos. E como é que a gente corrige tudo isso? A gente poderia falar da dimensão política desse enfrentamento.
sempre dizendo que o que é a dimensão política, o que é política. A política é a única forma de construir o futuro. Não existe outra forma. A gente discute politicamente e decide politicamente como será o futuro. A gente vive hoje, bem sabe disso, num país onde o que a gente está construindo é a destruição, não existe nada de muito esperançoso em relação ao futuro. E quem somos nós, arquitetos? Somos aqueles que são convocados para desenhar um mundo que foi decidido de forma anterior e política. É isso que nós fazemos. Como diz o Norman Foster, o Renzo Piano, como diz o Renzo Piano, o arquiteto é um prestador de serviço. Nós servimos. E nós servimos a quem? À sociedade. E a sociedade, que é a organização de todos nós, indivíduos, decide politicamente como será o futuro do quê? Da sociedade. Então, a gente tem que estar sempre atento a essas questões. O que fazer, como fazer, etc. Então, nesse sentido, agora voltando aos projetos, me parece que esses 3 exemplos, o Museu do Ouro, que você citou, o primeiro projeto do Grupo SP, onde a gente discorre um pouco sobre a questão do patrimônio, da relação com a história, etc. É muito linda a circunstância, porque a casa onde está instalado o Museu do Ouro é uma das primeiras casas que o Lúcio Costa, quando trabalhava no serviço do patrimônio, que agora virou Instituto do Patrimônio Histórico, o ISFAM, que agora é o IFAM, ele era o diretor da divisão de estudos e tombamentos do serviço. Ele foi fazer esses levantamentos que acabaram, inclusive, conduzindo o próprio Lúcio à conclusão de que a arquitetura moderna no Brasil só teria sentido se ela tivesse um aprofundamento na nossa história. Isso que faz a arquitetura brasileira muito especial, sabe? Ela tem um vínculo, um aprofundamento na história que muitas outras arquiteturas modernas, aí agora falando um pouco da América do Sul, não tiveram, que foi a transposição de uma ideia, de como Roberto Schwarz define, uma ideia uma ideia fora do lugar, transposta para outro lugar não original. Então você pegava a arquitetura dita moderna e fazia exatamente ipsis literis aqui. Aqui aonde? Na América, no Novo Mundo, sem olhar para a sua história. Então eu acho que a arquitetura brasileira ela tem esse viés, a arquitetura moderna brasileira, perdão. A sua fundação, que o Lúcio Costa é pessoa seminal, Ministério da Educação e Saúde, exatamente o ministério que abrigava o SFAM, até então, o Serviço do Patrimônio Histórico, é muito bonito, né? Imaginar que está tudo muito correlacionado. Então, quando a gente faz esse primeiro projeto, era muito bacana, porque, putz, é essa casa que o Lúcio Costa levantou nos anos 30, e que foi tombada, e que virou um museu. E aí a gente discutia, né? Eu e o João, o Sodré, a última coisa que a gente poderia fazer é uma mimese, é reproduzir o edifício. O projeto que venceu fez isso, reproduziu o telhado, o cachorro, com cachorro, etc, etc. Mas exatamente era o que não se devia ser feito no nosso entendimento. Nos parecia muito importante também considerar um patrimônio que não era dito no edital do concurso, que era o patrimônio ambiental, que eram as árvores. É lindo o caso desse projeto, porque era projetar num terreno abandonado do lado de uma casa histórica, mas esse terreno abandonado era um quintal urbano, cheio de mangueiras, de árvores. Então, parecia muito importante preservar todas as árvores, da mesma maneira que é importante preservar o prédio do Museu do Ouro, etc., a casa que é hoje o Museu do Ouro, e parecia importante gerar essa tensão, porque o que a gente propõe ali é um muro habitado, 2 paredes, que entre essas paredes acontecia todo o programa solicitado,
acontecia é horrível, né? Mas que abrigava todo o programa solicitado. E aí, esse afastamento deste artefato novo da casa existente gerava os espaços que aí interessavam, que é essa tensão das construções, que eu acho que é o vazio, que é o espaço que o Flávio Mota chamaria do espaço sem nome, porque você não sabe exatamente, não faz parte do programa, a gente não sabe exatamente por que está ali, mas ele é o espaço que vai ser desfrutado, é o espaço que articula, é o espaço que faz, que promove o reconhecimento, é o espaço que liga a arquitetura à cidade e vice-versa, cidade à arquitetura. Então, ele um pouco, esse projeto do Museu do Ouro, ele tem essa importância para nós, por isso, porque ele deu muito errado, mas ao mesmo tempo ele inaugurou, quando eu digo deu errado, porque né, não teve sucesso no concurso, etc., mas para a gente ele é muito importante, porque é o primeiro projeto da gente, é o primeiro projeto que nos leva adiante, é o projeto que é vento, aquele vento que bate na vela. Então ele tinha a gente tem esse olhar carinhoso em relação a ele. Daqui a pouco vai terminar o tempo, eu queria passar a palavra para você, mas só para falar da casa lá em Bananal, e esse projeto, que foi o último, depois eu falo rapidamente do Castro Alves, ele foi bem sui generis, porque nos parecia que não tinha nenhum interesse a construção, o artefato, além da sua forma e a sua forma e a maneira pela qual ele era desfrutado pela cidade. O que a gente faz no projeto? A gente faz um edifício dentro do edifício existente. O edifício tinha um comprometimento estrutural, e aí nos parecia, assim, do ponto de vista arquitetônico, um absurdo fazer um restauro e projetar um banheiro, projetar um esgoto dentro de um edifício. Projetar, rasgar a parede para colocar elétrica, hidráulica. Então, nos parecia que a melhor resposta ao comprometimento estrutural era uma estrutura interna de aço, tal qual a Lina Boa faz na casa do Benin, no Pelourinho, e fazer um outro edifício por dentro, um edifício que poderia vir a ser o escritório, um edifício com uma utilidade, ligado à vida, um edifício infraestrutura, vamos dizer. 2 grandes salões. Esse edifício não tocava o edifício existente, mas ele amparava e travava todas as paredes existentes, externas, todas as aberturas eram preservadas, etc. E aí a gente colocava tudo isso que nos parecia um absurdo estar dentro de uma casa tão significativa, que é o banheirinho, a pia, a copa, o cano que desce o esgoto. A gente fazia um edifício anexo, que era totalmente como como o Museu do Ouro, o anexo do Museu do Ouro, o anexo da casa, do sobrado do Valim, ficava fora, no quintal, um edifício anexo, aí teria o banheiro, a copa, o elevador. Imagina construir um elevador dentro desse... Então a gente fazia um edifício que era a máquina que garantia o funcionamento pleno, vamos dizer, de um novo espaço contemporâneo, que poderia ser um museu, a repartição pública, a nova prefeitura, um restaurante, sei lá qual era o destino imprevisto da casa agora, da nova casa inserida na cidade de Bananal. E para finalizar, o projeto... Álvaro, pode falar, pode responder tranquilo. Se terminar aqui, a gente volta para finalizar, sem problema. E só para finalizar, o projeto do TCA, do Teatro Castro Alves, perdão, ele era encantador o desafio, porque eu acho um dos edifícios mais lindos de Salvador, o Teatro Castro Alves, do Bina Foniá, e uma história super complexa, incêndios, reconstruções, intervenções, etc. E
tinha uma coisa no projeto que parecia incrível. A gente pegou a revista Acrópole, que saiu o projeto, e o anfiteatro ele tinha uma posição totalmente diferente, distinta do anfiteatro que lá existe hoje, ou existia, porque agora ele já foi transformado, convertido pelo projeto do Estúdio América, que foi o projeto vencedor, já foi implantado parcialmente esse projeto. Então, a gente imaginava que atuar nesse teatro tão importante era resgatar ao máximo a arquitetura original. E de que forma? Abrindo, tirando tudo que era interferente, tudo que impedia a apreensão do espaço, paredes, tudo que faz da arquitetura ser labiríntica, e construir um anexo totalmente novo, uma estrutura de aço que se vinculava a aquela empena cega, que é a fachada posterior do teatro, a parede cega da caixa cênica, do espaço cenotécnico, que é gigantesco. Então, a gente fazia um edifício ali, um novo edifício, e o que criava essa tensão do novo com o velho eram todos os elementos que garantiam a habitabilidade, a circulação vertical, as escadas, tudo em aço, os sanitários, todos os ambientes, a infraestrutura hidráulica, etc., liberando no anexo os espaços que complementariam o programa solicitado para o novo centro cultural. Né? Era uma coisa muito mais do que um teatro. Aí tem isso que é bonito, já que a gente pegou uma frase do João Cabral de Melo Neto, que era uma poesia que fala que quando quadro nenhuma pintura está pronta ou acabada, né? Sempre se pode continuar uma pintura infinitamente. E que se você faz isso de certa forma, não lembro exatamente como é o poema, mas vocês procuram aí que vocês vão achar, se acha nessa pintura ou nessa tela uma porta escondida que dá para um corredor, e esse corredor leva a outras infinitas portas. Então é muito linda essa imagem, que um quadro nunca está pronto. Então a gente usou essa imagem no Teatro Castro Alves, porque nos parecia lindo recuperar a ideia original do Bina Foniar e fazer o anfiteatro, que fazia parte do programa, alinhado da mesma forma que era proposto nessa maquete que estava na revista Acrópole, dos anos 50, anos 60. Então, isso também é incrível, imaginar que construir, né, a partir do construído, a partir do construído, é também seguir as ideias que já existiam, desse outro pintor, no caso Bina Foniar. Então, continuar a pintura deste pintor, que é tão importante para nós, que, aliás, é a grande maravilha da arquitetura, porque, como linguagem, tudo aquilo que está desenhado pode ser feito em qualquer momento. Eu lembro uma vez, isso é bom recordar, eu e o Ângelo Bucci, logo que a gente ingressou na USP, a gente foi chamado para fazer o projeto de restauro, vamos dizer assim, dos sanitários da FAO. E eu lembro que foi super polêmico quando a gente chegou na cantina, a gente demolia o balcão do Artigas. E esse projeto, ele foi exposto, ele ficou como uma exposição para as pessoas criticarem, opinarem. Nosso projeto era, a partir do projeto original do Artigas, recuperar os sanitários, porque uma empresa de equipamentos hidrossanitários havia doado para a FAO-USP todos os metais e todos os aparelhos, então a gente estava numa condição muito precária lá, desde os anos 70. Então a gente fez o projeto e na hora que chegou na cantina, a gente demolia o balcão do Artigas. Vamos dizer assim, imagina, balcão do Artigas entre aspas. A gente quase nos mataram, se fosse possível, teriam feito uma fogueira no Salão Caramelo e eu e o Ângelo seríamos queimados, vivos,
pela comunidade de estudantes, professores. Como vocês demoliram o balcão do Artigas? E aí eu lembro que um dos contra-argumentos que eu dei era 2002, já faz 18 anos. Eu falei, tudo bem, gente, a gente demole, se for o caso, reconstrói, porque o projeto não dá para fetichizar a coisa. O balcão do Artigas, entre aspas, não é aquilo que está construído, é uma ideia que ela pode ser demolida e construída novamente. Você demole, putz, ficou uma grande porcaria. Beleza, vamos então pegar o projeto executivo da FAO e reconstruir o projeto de estrutura e reconstrói Então, desculpa ter feito esse parênteses, eu achei engraçada essa história, mas no Teatro Castro Alves a gente fazia esse anexo contra essa parede cega da fachada posterior, transformando aquela fachada posterior, que é uma ausência, numa presença, e relocava o anfiteatro, seguindo a orientação do projeto original do Bina Foniar. Então, por isso que eu estou contando da história do balcão do Artigas, entre aspas. E aí esse embasamento seria uma estrutura pré-fabricada, tinha que fazer um estacionamento, pré-fabricado de concreto, que é a melhor forma de fazer uma arquibancada hoje. Então, aproveitava-se para fazer o estacionamento, que era um dado lá do programa, 200 vagas ou mais vagas, agora eu não lembro. Mas, enfim, era um projeto que nos deixou muito animados também, né? Quando nós fizemos, acho que era 2011. Então, eu acho que eu citei 3 exemplos de projetos que lidam com essa questão da pré-existência. E não sei se eu respondo a você, Jaque, mas agora eu sou todo ouvidos para a gente continuar ou continuar para terminar. Para poder chegar para a Cris e falar que foi ótimo. Ai, nossa, não, seu assunto teria inúmeros de como intervir, do porquê intervir, mas a gente ficaria aqui há muito tempo. Mas acredito que haverão outras oportunidades, assim eu espero. E quando a pandemia passar, pessoalmente, se possível. Tomara. Mas eu concordo com a questão de que o tempo de hoje, e acho que eu ouvi o Francisco Fanucci, ele veio aqui numa palestra, também numa oficina aqui no Galpão, e ele falou que o hoje também é considerado, né? E é claro, eu entendo que a gente precisa, eu vou confessar uma coisa, eu li, né, os teóricos, e eu gosto muito do Brandi, da forma com que ele abre o leque, para a gente julgar efetivamente. Então, quais são as instâncias em que essa obra de arte está inserida e de que forma eu posso proporcionar essa intervenção, trazendo a linguagem contemporânea e valorizando ao mesmo tempo que é antigo. E concordo também com a questão de que a gente não tem que permanecer arraigado na originalidade do passado, porque estamos caminhando. Esse edifício precisa ser visto também no presente. Então, eu acho que esses exemplos que você deu são ótimos para a gente observar justamente essa relação. Quais são as maneiras que a gente pode ver, né, a arquitetura que tem um valor, e quando eu digo valor, não só aquele valor, foi construída no início da cidade, mas assim como você mencionou, as edificações que a gente constrói hoje também têm valores e significados. E esses significados precisam ser considerados em qualquer tempo. Sim. Então, eu não sei, eu acho que eu tô aí também, né, a todo momento pensando sobre esse assunto e de que forma, inclusive quando a gente vai construir um projeto num terreno vazio, assim como o Paulo Mendes fez no MUBI, por exemplo. A maneira com que ele enxerga o entorno e as pré-existências são extremamente válidas, independente da idade desse bairro ou do entorno imediato, né? Então, de que forma eu posso construir o novo
também dialogando com a pré-existência, com o entorno pré-existente. Então, acho que esse discurso não é válido somente para a linguagem do patrimônio histórico e coisas nesse sentido, mas é válido a gente pensar isso a todo instante, né? De que forma a gente projeta. Eu acho, já que aquilo que a gente falou, acho que na outra live, quando eu digo outra live, é há 1 hora atrás, né? É que essa ideia de que a arquitetura é a construção desse mundo que não existe ainda a partir de tudo que existe, né? Então me parece que esse é o nosso métier, esse é o nosso desafio. E mais, eu iria além, que a arquitetura só tem sentido se ela é viva. O que é, né? O edifício, desculpa, só tem sentido se ele é vivo. Então, a gente tem que prestar atenção para e tem que ter esse desvelo que, ao projetarmos, a gente tem que ter muito cuidado para... Claro que não é somente o arquiteto não vai garantir isso. A gente disse também na live anterior, há 1 hora atrás. Mas a arquitetura tem que ser fundamentalmente viva, o edifício tem que ser vivo. Quando ele morre, ele deixa de ter sentido. Sim. A gente estava falando também, essa questão do vírus, etc. Tem esse cientista, James Lovelock, que ele diz que a Terra, os planetas para terem vida, eles têm que serem, os planetas são vivos, de uma forma muito mais ampla. Quando ele diz planeta vivo, é planetas que têm forças geológicas, vulcões, terremotos, placas tectônicas. Então, quando a gente observa o sistema solar, que é o que a gente consegue ainda observar, a gente só observa planetas mortos e, portanto, planetas onde não há vida mais. O único planeta vivo que a gente conhece é a Terra. Com certeza, no universo existem infinitos planetas vivos. E talvez alguns satélites de Júpiter e de Saturno são pequenos planetas vivos. A gente vai chegar lá e vai verificar se isso de fato acontece ou não. Mas por que eu estou falando isso? Planeta vivo, arquitetura viva. Só tem sentido isso. Nós, como arquitetos, lutarmos para que... a gente tem que lutar pela vida. Se existe uma dimensão política do nosso fazer, né? A gente tem que imaginar que não existe arquitetura na guerra. Não existe arquitetura com dor. Não existe, se a gente está sentindo dor, não existe arquitetura. Ela não tem sentido. Não existe arquitetura sem esperança. Pode haver arquitetura com dor, sem esperança e na guerra? Pode. As prisões, os fornos de Auschwitz foram projetados. Isso que é terrível. E a gente está vivendo hoje um momento onde a gente está escolhendo o nosso futuro. A gente quer um futuro de esperança, um futuro de alegria, um futuro onde nós, arquitetos, vamos projetar esses edifícios para a vida e edifícios vivos para a vida, ou não. É isso que a gente tem que prestar atenção. Quando a gente olha para trás, para tudo que passou, é para ter um sentido a nossa vida daqui para frente. Acho que é isso, Jaque. Eu acho que essa frase foi ótima. O que passou, a arquitetura que está atrás é para a gente ter um sentido daqui para frente. Isso. Ótimo, não vou falar, não dá nem para falar mais nada. Poxa, Álvaro. Obrigada. Obrigado a você e obrigado a Cris e ao Galpão. E boa sorte, vida longa a essa ideia de vocês, que é muito bonita, porque não é só mais aquele espaço lindo, esse espaço que é muito maior. Tá bom? Legal, ótimo. Muito obrigada pelo seu tempo. Obrigada a todos que estão por aqui. Obrigada pelas palavras. Enfim, acho que eu vou dormir contente. Saúde. Obrigada, Álvaro. Um abraço. Outro. Tchau, tchau. Tchau para todo mundo, gente. Obrigada.